Fala aí, galera, beleza? Falando direto aqui do CT Carlos Castilho. O Fluminense finalizou mais uma atividade hoje visando o jogo contra o Cuiabá no próximo domingo. Aliás, ingressos esgotados para o setor sul e leste inferior, hein? Corre aí, se você ainda não adquiriu o ingresso, tenho certeza que teremos um grande público no Maracanã para o jogo deste domingo contra o Cuiabá. A atividade hoje a gente conseguiu, né, assistir o final do treino, algo que a gente não conseguia desde, acho que foi o primeiro treino do técnico Fernando Diniz que a gente conseguiu assistir o aquecimento. Depois disso, nada. E nesta quinta-feira aqui no CT Carlos Castilho a gente pôde acompanhar, né, o final ali de um treino em campo reduzido, né, que deu para perceber o Fernando Diniz continua o mesmo, né, não mudou nada, gritando com os jogadores, falando palavrão, exigindo muito dos atletas, como já é do costume, e uma intensidade muito grande nos treinos, no trabalho, né, os jogadores se revezando, eram 3 times, e aí entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, até um garoto do Sub-23 chegou a passar mal na atividade, calor muito forte também. Enfim, isso é muito bom, né? Muito tempo que a gente não consegue assistir pelo menos parte da atividade, é uma coisa que a gente sente muita falta. Em outros clubes a gente nem isso tem. Então, é uma atitude bacana da assessoria de imprensa do Fluminense, junto à comissão técnica, que permitiu, e tomara que isso aconteça mais vezes, para que pelo menos a gente tenha essa oportunidade de observar alguns detalhes dos trabalhos que estão sendo realizados no dia a dia aqui no clube. Então, deu para ver o que nesse treino? O Natan trabalhando normalmente, né? Isso é muito bom, sinal de que ele vai para o jogo de domingo, aparentemente. Participou de toda a atividade, acho que saiu um pouquinho antes, até para se preservar um pouco. Ele vem se recuperando de dores musculares. O que mais? Felipe Melo, que também treinou normalmente, depois saiu com uma bolsa de gelo, mas não preocupa a princípio, foi só uma precaução também. Não vi aqui ainda David Braz e também Alan, eles estão na transição, tá? Eu vou falar mais sobre o Alan num outro vídeo, que eu tenho outros detalhes aqui para passar para vocês, então eu vou guardar isso para daqui a pouco, para trazer mais informações sobre a situação dele. Mas o David Braz ainda não tem uma previsão, porque ele ainda está nessa transição e não começou os treinos com bola. E quem concedeu entrevista coletiva aqui hoje no CT Carlos Castilho foi o meia Paulo Henrique Ganso. Ele que geralmente é bem objetivo assim, nas respostas, não enrola muito, falou sobre aquele episódio onde ele sai da Vila Belmiro com a camisa do Santos, né, que falou que um dia talvez pudesse voltar para lá, e depois foi lá conversar com a torcida que estava na Vila Belmiro. Enfim, ele falou abertamente sobre isso, foi até uma pergunta que eu fiz, e também sobre a possibilidade de renovar contrato com o Fluminense. Será que ele quer? Será que existe de fato essa chance? Vamos assistir aí a Paulo Henrique Ganso. No jogo contra o Santos você fez o gol, né? Teve aquela comemoração, e não tinha como deixar de perguntar isso aqui, depois gerou toda aquela discussão, você saiu com a camisa do Santos, parte da torcida entendeu muito bem, assim, pelos comentários que eu vi, mas outra parte não gostou muito, alguns se convenceram depois, enfim. Eu queria que você comentasse sobre essa situação, né, a relação que você tem de respeito com o Santos, até porque você surgiu lá, tem uma relação afetiva, mas também de respeito ao Fluminense, que é o clube que você veste hoje a camisa, que você, enfim, falasse um pouco sobre esse episódio e apresentasse o seu ponto de vista sobre essa situação, né? É normal alguns torcedores ficarem, né, um pouco chateados, porque, né, saí vestido com a camisa do Santos, né, fiz a comemoração. Ali foi mais uma, como eu falei, foi uma homenagem para, né, para a torcida e fiz o meu papel dentro de campo. Fui pegar a bola, bati o pênalti, fiz o gol e, cara, eu sou muito grato ao clube que me revelou pro futebol e pro futebol brasileiro, pro futebol mundial, né. Só agradeci, como eu falei, sou grato e hoje, cara, o carinho que eu tenho pelo Fluminense é enorme. Os meus filhos são apaixonados, o Henrico, então, é maluco pelo Fluminense. Cara, acho que foi um jogo só, né? Acho que as torcidas também são até muito amigas, né, também. Então, acho que isso já passou, o que a gente tem que pensar agora é para frente, pensar no Cuiabá e parar de perder pontos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais depois dessa comemoração. Você chegou a falar para os torcedores do Fluminense, pede para o presidente renovar. Então, eu Opa! quero que você fale sobre isso, né? Você tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023. Sua ideia é realmente permanecer aqui, quer encerrar a carreira por aqui? Como é que tá, assim, você olhando para frente e para o futuro? Brinquei ali, mas de repente, né, o Mário deve estar vendo a coletiva aí, pô, sem dúvida, né, a gente espera que possa ter uma conversa, e a ideia, assim, é que haja uma renovação, mas tudo depende, né, de todo o momento do clube, de como vai terminar a temporada,
E lógico, depende muito do que passa na cabeça do pensamento, assim, na cabeça do presidente do Fluminense também, do Mário. Então é isso, portanto, o Paulo Henrique Ganso. Galera, primeiro em relação à polêmica dele, mais uma vez, eu já falei sobre isso, né? Foi como eu enxerguei esse episódio, não vi nada demais, eu acho que, mas entendo por outro lado o torcedor que não gostou, faz parte, cada um tem uma opinião, sua maneira de ver, mas acho que é criar polêmica onde não tem necessidade nesse momento de suma importância no clube, né? Em que o Fluminense está na disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, enfim, eu acho que ele tem uma relação afetiva com o Santos e essa fala dele eu acho que resumiu bastante o que aconteceu e acho que a gente não tem mais que render nesse sentido, né? Pelo menos na minha opinião. E sobre a questão de renovação de contrato, até o ano que vem ele tem, então assim, tem um tempo até lá, até a diretoria decidir se vai querer renovar ou não com o Ganso. Se o Diniz estiver aqui, é certo que ele vai pedir isso. Tenho certeza disso, a não ser que ele tenha uma queda absurda, brusca de rendimento até lá, até porque o futebol ele muda muito rapidamente. Hoje o Ganso é craque, há pouco tempo era considerado um jogador descartável, que não ajudava, que não contribuía em nada. Então assim, as coisas mudam muito e a gente tem que saber que ano que vem é outra realidade, o Fluminense vai ter outra equipe bastante modificada. Enfim, é muito cedo ainda para a gente prever qualquer situação. Em relação ao treino de hoje, o Diniz, só para fechar, ele não montou o time titular, né? Isso será feito na atividade desta sexta-feira. É claro que a gente vai tentar apurar e descobrir para trazer para vocês o time, porque tem 2 jogadores suspensos, né? O Caio Paulista e o André. Então, no lugar do Caio, eu acho, pelas últimas partidas, o favorito é o Pineda, né? Um jogador que vem entrando nesses últimos jogos. Em tese, né, deve ser ele o escolhido, mas não descartaria a possibilidade do Cris Silva, que antes de se lesionar é quem vinha tendo uma sequência na posição. E para a vaga do André, tem a dúvida entre Felipe Melo e Martinelli. Felipe Melo, se eu tivesse que arriscar, inicialmente seria o Felipe Melo, mas não sei, devido à questão a condição física dele, ele está bem para jogar, ele já falou sobre isso, não tem problema nenhum. Mas, para começar um jogo, talvez o Martinelli para esse momento seja a opção ideal. Até porque vai enfrentar o Cuiabá, o Fluminense vai jogar em casa, é favorito para esse jogo. Né? O Martinelli tem uma vocação ofensiva maior que a do Felipe Melo, mas pela liderança e porque ele vinha entrando também nos últimos jogos, não dá para descartar. Talvez ele tenha até uma chance maior. Mas enfim, vamos aguardar até amanhã, até o treino de amanhã, onde isso será definido, a gente vai buscar as informações. Ainda vai ter mais uma atividade no sábado, né, porque o jogo é só no domingo, então tem como ter mais aquela atividade que geralmente é um pouco mais leve do que a de sexta. Acho que amanhã vai ser um treino mais pesado para a definição da equipe. É isso, galera, falando aqui direto do CT Carlos Castilhos, sempre bom estar aqui, né, nessa semana de preparação para o jogo contra o Cuiabá, e assim que a gente tiver mais novidades, e aguardem aí, porque vai ter mais novidade ainda hoje aqui no canal, eu vou trazer as informações para vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço, até a próxima.